no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Diz a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Oremos, ó Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Com a nossa consciência tranquila, porque nós sabemos que o Teu Filho é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Que misericordiosamente sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito para entender a Tua mensagem. Tem misericórdia do Teu servo, Senhor, que vai entregá-la, ungindo para que ele traga a mensagem do Teu santo e puro Evangelho. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, imaginemos o quadro. Os discípulos tinham sido mandados por nosso Senhor Jesus Cristo a atravessar para o outro lado. E agora eles estavam apavorados no meio do mar. Não tinham chegado, não tinham conseguido chegar a Betsaida. Estavam sozinhos. E a tempestade, com ventos velozes, os atinge. O seu grande amigo tinha ficado em terra. Mas que de repente eles veem alguém andando por sobre o mar.
O versículo 52 afirma que eles ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. Eles ainda não tinham entendido que Jesus Cristo é Deus. Por isso eles se espantaram. O versículo 48 diz que Jesus Cristo, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. O que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo é Deus e Deus nunca está ausente. Deus sempre está presente. Nunca, meus irmãos, tenhamos esta sensação. Procuremos cultivar a presença de Deus em nossas vidas. Ele é onipresente. Ele nunca está ausente. Nada é oculto a Deus. Nada é oculto ao Senhor. A palavra de Deus diz: nunca nos esqueçamos disso. Ele, o nosso Deus, a quem nós servimos, conhece cada uma das nossas necessidades. O Deus a quem nós servimos é um Deus que está de olhos abertos e vendo tudo. Tudo que é escondido ao homem é revelado a Deus. Deus vê tudo. Vejam a experiência de Agar, a mãe de Ismael, no deserto, em Gênesis capítulo 16, 13. Uma mulher que havia sido despachada da casa da sua patroa e estava no deserto. Mas Agar, mesmo ali, naquele ermo, no deserto, ela invocou Deus. Em Gênesis capítulo 16, 13, nós lemos: então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que falava. Agar falava: tu és o Deus que vê. Disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Esta foi a experiência dos israelitas em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus estava vendo. Estava vendo o sofrimento pelo qual os israelitas, por causa do pecado deles, por culpa deles, por desobediência deles, eles estavam sofrendo. Deus não vê apenas com que roupa
nós estamos nos vestindo. Ele não vê apenas o que nós calçamos, Deus vê o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Aqui, ele diz em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 7. Quando Samuel estava escolhendo entre os filhos de Jessé, aquele que deveria ser o rei de Israel, Samuel, homem sério, homem santo, mas teve a tentação de olhar a aparência como todos nós temos, de julgar pela aparência. E Deus disse para Samuel, porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E Deus sabe tudo o que acontece com a gente. Ele vê tudo o que está acontecendo com a gente do ponto de vista do ambiente em que nós estamos, o ambiente está agressivo ou não, mas ele sabe exatamente o que nós estamos sentindo no nosso coração. Então, e vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrária por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles. O Senhor é nosso amigo. Jesus é o melhor amigo. Ele jamais deixaria os seus discípulos em dificuldade naquela época, como ele jamais nos deixará, nós, os verdadeiros seguidores deles, os verdadeiros cristãos, em dificuldade. Ele vem ter conosco. Ele veio ter com ele. Ele não apenas vê, ele vê e vem. Vem ter conosco. A iniciativa é sempre dele. A iniciativa é sempre do Senhor. Não somos nós que vamos a Deus. É Ele que vem a nós, é Ele que nos escolhe e nos separa, nos santifica para Ele. Ele veio na pessoa do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Há várias experiências na Bíblia que em momento de dificuldades do povo de Deus, Deus vem. Nós temos, logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, descrita no capítulo 24 de Lucas, ele vem ao encontro daqueles 2 discípulos que estavam muito tristes, porque o Senhor deles, em quem eles depositavam toda a sua esperança, havia morrido. Havia notícias que ele havia ressuscitado. Jesus Cristo vem, acompanha aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús, conversa com eles e dá-se a conhecer a eles. No capítulo 20 de João, alguns discípulos com muito medo estavam trancados, fechados num quarto. Jesus Cristo vem, fala com ele
e os anima. Em Marcos capítulo 5, para citar um terceiro exemplo, Jairo, um dos principais das sinagogas, daqueles que perseguiam muito nosso Senhor Jesus Cristo, estava desesperado com a sua filha doente e pede socorro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai à casa dele e cura a filha dele. Então, nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo não é um Salvador indiferente. Não é um Salvador frio que não se preocupa conosco. Ele, cada dia, com seu grande amor, tem demonstrado por nós, aqueles que andam perto dele, a maior amizade que nós podemos sentir. Nós podemos dizer e cantar que ele é o nosso melhor amigo. Não tem amigo igual a ele. Em João capítulo 14, 27, nós lemos uma expressão que Jesus Cristo usa todo dia para conosco, para com os cristãos. Ele cada dia vem a nós e diz com grande amor: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fiquem com medo. Eu sou o melhor amigo. Em João 16, 20. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo. Transmitindo a nós palavras que ele ouviu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é aquele amigo de toda hora. Não apenas de todo dia, é o amigo de toda hora, desde o dia da nossa conversão até o dia do nosso encontro glorioso com Ele. Ele sempre vem ter conosco. No versículo 50 nós lemos: pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temas.
Não tenham medo, sou eu. Aqui, meus irmãos, nessa expressão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós aprendemos uma verdade muito importante para o nosso dia a dia da nossa vida cristã. Aqui nós aprendemos que é tão somente na presença de Cristo que nós desfrutamos de abundante base de confiança, de calma, de sossego. Na presença de Cristo, nós gozamos, nós desfrutamos desta abundante base de confiança, de calma e sossego. Mas prestem atenção, isto só pertence aos discípulos de Cristo. Somente os discípulos de Cristo desfrutam desta abundante base de confiança, de calma e de sossego. Como o pastor pode afirmar isso? Porque nós vemos isso na Bíblia. Por essas mesmas palavras que alentaram, animaram, deram confiança aos discípulos, outros mesmos caíram por terra quando Jesus Cristo disse, sou eu. Aqui Jesus Cristo está dizendo, sou eu, para os seus discípulos. Eles ficaram animados. Mas em João capítulo 18, 6, prestem atenção, abram as suas Bíblias. Jesus Cristo diz isso mesmo para o ímpio, para aquele que não tem Cristo no coração, e veja como a reação é diferente. João 18, 6. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Quem eram esses? Os perseguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, que estavam querendo saber se era aquele a quem eles procuravam. Quando Jesus Cristo disse, sou eu, caíram por terra. Qual a razão disso? A razão é puramente o seguinte, Jesus é o nosso melhor amigo. Quando ele diz, sou eu, para nós que somos seus discípulos, nós vibramos, nos animamos, porque chegou o nosso melhor amigo. Para o ímpio, para aquele que não tem Cristo no coração, ele é enviado como juiz. Diz a palavra de Deus, ele é enviado como juiz aos réprobos. Quem são esses? São os indivíduos maus e perigosos, perversos, os incrédulos. E Cristo é enviado como juiz para a sua destruição. Por isso eles não podem suportar a sua presença. Eles ficam desesperados. Eles se sentem imediatamente esmagados. Os crentes, porém, sabendo, tendo certeza que ele nos foi dado para a nossa salvação, não para a nossa destruição, tão logo ouvem o seu nome, estão diante do grande amigo, daquele que é um seguro penhor, tanto do amor de Deus quanto da nossa salvação. E por isso, tomamos alento como se
saíssemos da morte para a vida e vida eterna. O verdadeiro cristão, ele está olhando para o céu e ele está vendo o céu sempre claro. Iluminado pela luz do Evangelho, habitam tranquilamente na terra, mesmo que o céu esteja aparentemente escuro. Calmamente, tendo Cristo como grande amigo e o grande escudo, estamos protegidos dos grandes perigos da vida. Nós temos a palavra de Deus, e ela que nos encoraja, ela que remove de dentro da nossa mente e do nosso coração tudo que possa causar medo, tudo que possa causar terror, diminuindo a feiura da tempestade. No versículo 51, ele diz, no final do versículo 50, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Mas Jesus Cristo não fica só em palavras. No versículo 51 nós temos, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Cristo está cada dia subindo no barco que está nos carregando para uma eternidade gloriosa. Ele sempre está desejando e entrando no barco das nossas vidas. Quantas vezes as ondas, os ventos, as tempestades da vida, as grandes dificuldades do dia a dia da nossa vida, muitas vezes nós temos a sensação de que, de fato, o nosso barco vai a pique. Mas nós devemos sempre lembrar, na minha época de criança, eu aprendi um coro que eu nunca esqueci. Se vocês não aprenderam hoje à noite, coloquem na sua mente. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. O importante é que Ele esteja no barco. O importante é que Ele suba no barco. Por mais tenebroso que seja o tempo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, nós observamos, à luz dos versículos 49 e 50, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos que estavam apavorados até aquele momento, quando viram Jesus, eles ainda não tinham a consciência de que Jesus Cristo era Deus. Por isso eles não tinham entendido
De acordo com o versículo 52, o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, eles, de fato, gritaram. Mas nós sabemos que Cristo é Deus. Então, o fantasma do medo não pode nos surpreender ainda hoje. Porque nós não temos nenhuma dúvida de que Ele é Deus, que Ele cuida de nós. Foi nessas circunstâncias difíceis da vida dos discípulos que Cristo não só viu, mas subiu ao barco para estar com eles, para ficar com eles. Jesus não vem apenas para nos visitar. Ele vem para ficar e para habitar em nossos corações. Ele está nos nossos corações. No versículo 52, não haviam compreendido o milagre dos pães. Os discípulos não tinham compreendido ainda a identidade sobrenatural de Jesus. Se eles tivessem compreendido ali que Jesus Cristo era Deus, eles não tinham ficado chocados ao vê-lo andar por sobre o mar. Esse é o nosso maravilhoso amigo. Esse é o nosso maravilhoso Salvador. Ele vê, ele vem e ele sobe no barco da nossa vida. Eu vou tomar emprestado aos nossos irmãos que comporam o hino 161. A mensagem que eles trazem nesse hino. Sei que o melhor amigo é Cristo. Quando a tempestade assalta a fé, pronto estende sua mão, tranquiliza o coração. Sim, o melhor amigo é Cristo. Jesus é o melhor amigo. Jesus é o melhor amigo. Repreende com dulçor e me anima com vigor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Oh, que fiel amigo é Cristo. Nele encontro amor, consolo e paz. Em seu braço esperarei. Mal nenhum eu temerei. Sim, o melhor amigo é Cristo. Quando eu passar o vale escuro e chegar às águas do Jordão, sem receio, com Jesus, entrarei no céu de luz. Sim, o melhor amigo é Cristo. No paraíso eterno, juntos, nós os salvos reunidos lá, este canto de louvor entoaremos ao Senhor. Sim, o melhor amigo é Cristo. Vamos cantar este hino.
E o melhor amigo é Cristo. Que maravilhoso Salvador, que maravilhoso amigo. Ele vê, ele sobe e ele vem para o barco da nossa vida. A pergunta é: você tem se comportado como o melhor amigo de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você tem traído nosso Senhor Jesus Cristo, traído essa amizade mais de uma vez por dia? Para que nós possamos cultivar esta amizade, vamos fazer o exercício espiritual de colocar a palavra de Deus em todas as nossas conversas, sejam em que ambiente for e com quem for. É assim que nós revelamos que, de fato, nós somos amigos de Cristo, reconhecemos Ele como nosso melhor amigo e vivemos na dependência dele. Portanto, se nós começarmos a praticar isso, no fim do primeiro dia, nós vamos sentir no fundo do nosso coração e conversar com Ele no fundo do nosso coração e dizer: que grande amigo é o Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e coloquem em prática aquilo
que ouviram da palavra de Deus, a semelhança dos verdadeiros cristãos, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar, meus